galera. Ter um retorno de 1% ao mês investindo no Tesouro Selic sem risco nenhum. Será que essa aqui é uma grande oportunidade ou isso não passa de uma grande farsa, uma grande ilusão e muitos investidores da classe média acabam caindo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Eu quero te mostrar um pouco de algumas características do Tesouro Selic que você precisa conhecer se você investe nele ou pensa em investir nele. E também 3 motivos embasados, técnicos, fatos, não só opiniões, porque se tal 1% ao mês de retorno sem risco com Tesouro Selic é sim ou pode ser sim considerado uma farsa e pode te prejudicar muito o seu plano para conquistar a liberdade financeira. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo, comenta aqui se você tem Tesouro Selic ou não. Eu quero começar aqui com 3 coisas que você precisa entender sobre o Tesouro Selic, não sem antes falar para todo mundo que comenta aqui: poxa, o Clube do Valor é legal, mas que pena que só atende milionários, que pena que os serviços de wealth são para quem tem mais patrimônio. Eu só queria aprender com ele, eu não queria que alguém executasse para mim o meu plano de investimento. Você já pensou isso? Você me conhece há mais tempo, nos conhece, gosta da gente? Entenda que a gente está com vagas abertas para o nosso treinamento mais completo de investimentos, o Do Dinheiro à Liberdade, algo raro de acontecer. A última vez foi em 2023. E lá você vai ter acesso a todas as estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor para investir mais de 4 bilhões de patrimônio dos nossos clientes de wealth. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é sobre o comportamento do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é considerado como o ativo mais seguro da economia. E isso por 2 motivos. O primeiro, ele está sempre subindo. Se você pegar aqui um investimento de R$1.000 no Tesouro Selic ao longo dos anos, vai ver que sempre subiu. Todos os anos subiu e de 2010 até aqui você teria triplicado o seu patrimônio. Teria sido um bom investimento. Será que o melhor de todos? Vamos falar sobre isso aqui. Mas o ponto é que nessa jornada, em todos os anos, você teria tido um retorno positivo. 2010, 2011, 2012, 13, 14. Alguns anos com retorno maior, como foi aqui em 2014, 15, 16. Outros com retorno menor, quando a taxa Selic estava mais baixa. E por aí vai. Ele nunca teve um retorno negativo. Segunda coisa que você precisa entender é sobre a oscilação da taxa Selic. Como assim, Rami? Acabei de te mostrar que o Tesouro Selic teve anos muito bons e anos não tão bons assim, como 2019, 2020, que rendeu cerca de 2% ao ano, 2021. Por que isso acontece? Porque o Tesouro Selic ele traz uma rentabilidade muito próxima à taxa Selic. E a taxa Selic ela é alterada com o passar do tempo. Aqui na minha tela está a evolução da taxa Selic ano a ano. Então pode ver que em 2010 ela estava ali perto de 11%, daí caiu em 2012, a Dilma baixou ali artificialmente, depois subiu bastante, depois caiu bastante, voltou a subir, caiu um pouco ali em 2023, 2024, voltou a subir. Entendido esse comportamento, outro ponto a entender é por que a taxa Selic sobe e desce? E a principal resposta é que a taxa Selic ela é um instrumento de combate à inflação. Então, quando a inflação está mais alta, o Comitê de Política Monetária tende a aumentar a taxa Selic, porque isso ajuda a segurar a inflação, né? Isso torna o crédito mais caro, torna o consumo mais caro, isso faz com que as empresas tendam a investir menos em crescimento e deixar o dinheiro mais paradinho, rendendo bem. A taxa Selic acaba sendo meio que um remédio amargo para conter a inflação. E aí, na prática, o que a gente tem é isso. Quando a inflação, o IPCA acumulado de 12 meses, ele sobe, a taxa Selic também sobe. Quando a inflação começa a cair por conta de uma taxa Selic mais alta, a taxa Selic também cai, que a taxa Selic é a linha azul, a inflação linha vermelha. A inflação volta a subir, como subiu bem ali em 2021, a taxa Selic sobe. A inflação cai um pouco, a taxa Selic cai. A inflação volta a subir, a taxa Selic sobe. E o último ponto aqui, antes de a gente ir para os 3 motivos por que ele está 1% ao ano não é bem assim, é a questão do quanto rende de fato o investimento em Tesouro Selic, que não é exatamente aquilo que você pensa. Hoje você abre lá qualquer notícia e vê que a taxa Selic está em 14,75% ao ano. Na prática, a primeira coisa é que essa taxa Selic meta. Taxa Selic efetiva, ela sempre fica ali 0,1% ao ano abaixo. Então ela fica em 14,65% ao ano. E a segunda coisa é que quando você olha ali o Tesouro Direto, tem sempre Selic mais ou menos uma pequena taxa, que é o ágio ou deságio, que também deve ser considerado. Então nesse caso aqui a gente está falando de um deságio, a taxa Selic rende um pouquinho mais do que ela, né? Ela mais 0,1096, ou seja, na prática a gente está falando de um retorno hoje de 14,78, o que daria mais ou menos 1,16% ao mês, se não fosse os 3 motivos que eu vou te apresentar agora. O primeiro motivo é que o retorno que você tem investido no Tesouro Selic, ele vai ser deduzido de imposto de renda. Sobre o teu lucro, o governo vai ficar com parte dele. Afinal, não tá ok ficar com parte do teu salário, se você é empresário, da receita da tua empresa, do lucro líquido da tua empresa e por aí vai, tem que ficar também com retorno de ganho de capital. As regras de hoje, se você mantém esse investimento
por até 6 meses, a alíquota de imposto de renda é 22,5% sobre a rentabilidade. De 6 meses a 1 ano, 20% sobre a rentabilidade. De 1 a 2 anos, 17,5%. Acima de 2 anos, 15%. Mas, enquanto eu gravo esse vídeo, o nosso Haddad, carinhosamente chamado de Taxad, por estar sempre propondo aumento de imposto, ele está falando em uniformizar a alíquota e transformar o ganho de capital numa alíquota única de 17,5%. Mas para os nossos cálculos aqui, vamos pegar ali a taxa Selic atual, a taxa Selic efetiva, colocar ali o deságio e tirar 15% de imposto sobre o ganho de capital. Nesse caso, o que a gente tem aqui é um retorno que cai para 0,99% ao mês. Imagina, só acaba o vídeo agora, né? Não, brincadeira, tá? O retorno na prática vai ser bem menor do que isso e eu vou te explicar ali nos motivos 2 e 3. Mas para você entender aqui, nessa taxa atual, tirando imposto de renda, sobra líquido é cerca de 1% ao mês. Ok. Mas qual é o segundo motivo aqui? Porque eu estou afirmando que é uma ilusão pensar que você vai ter 1% ao mês pingando na tua conta todos os meses. O segundo motivo é que a taxa Selic oscila. Ela sobe e desce, e no longo prazo é muito provável que ela vai ficar abaixo de 14,75, ou seja, no médio e longo prazo ela vai cair. Pode ver que ela está próxima das máximas dos últimos 15 anos, aliás, está na máxima dos últimos 15 anos. Isso aqui não é sustentável para a nossa economia. Onde ela está, a inflação vai ficar controlada, vai tender a cair, a taxa Selic vai cair também. Quando você investe no Tesouro Selic, você não trava a taxa. Esse é um investimento pós-fixado. A taxa Selic cair, o seu retorno vai cair também. Quando é que ela cai, Ramiro? Bom, para ser exato, cerca de 8 vezes por ano o Copom se reúne para decidir qual vai ser a meta da taxa Selic, se vai manter ela onde está, vai aumentar ou vai diminuir. Quando eu falo que na média ela não vai ficar onde está no longo prazo, eu não estou sozinho. Se pegar o Boletim Focus, que é um relatório com as previsões da média do mercado, a expectativa é que a taxa Selic feche 2026 em 12,5% e em 2028 fique a 10%. Ou seja, se a gente for pensar aqui num novo cenário com uma Selic, sei lá, de 12,4% ao ano, com um imposto ali do Haddad de 17,5%, aqueles antes 1% ao mês, eles se tornam 0,82. E se a Selic cai para 10% ao ano, fica nessa média no longo prazo, seu retorno cai para 0,54 ao mês. Então a coisa aí ela já piora. Nesse momento você pode estar pensando: poxa, Ramiro, vídeo clickbait, porque hoje, com a taxa Selic em 14,75, o que eu tenho de retorno é exatamente 1% ao mês. É descontado o imposto que nem tu mostrou. Não é isso, e para isso eu quero trazer aqui o terceiro motivo, que é o mais importante de todos. É porque quando as pessoas falam, Selic rende 1% ao mês, elas estão desconsiderando a coisa mais importante que você tem que considerar nos seus planos de longo prazo, para liberdade financeira, para aposentadoria e por aí vai, que se chama inflação. Então sempre que você vai fazer um cálculo de retorno esperado de investimento, você tem que considerar não apenas o imposto de renda, como eu expliquei agora há pouco, mas também uma estimativa de inflação. O que é inflação? Aumento geral nos níveis de preço. Você nunca pode resgatar da sua carteira de investimentos todo o retorno dela. Por quê? Porque as coisas ficam mais caras na economia. Se você tem R$1 milhão investido, e eles rendem lá 1% ao mês líquido de imposto de renda, 10 mil por mês, e você tira esses 10 mil por mês, o que vai acontecer depois de um ano? Você vai continuar com R$1 milhão investidos, porque toda a rentabilidade você tirou. Só que esses R$1 milhão depois de um ano compram muito menos do que R$1 milhão um ano atrás. Repete isso por 5, por 10 anos, você está empobrecendo, você está dilapidando seu patrimônio sem perceber. Tanto é que, olha, R$1 milhão, sei lá, em 2010 valia muito mais do que R$1 milhão hoje. Você sempre tem que considerar a inflação nas suas contas. Então, se a gente pegar hoje, com os dados atuais, uma Selic onde ela está, e considerar aí imposto de renda e também uma inflação projetada de 6% ao ano, líquido de inflação, a taxa Selic cai para cerca de 0,5% ao mês. Metade do que os tais 1%. E eu vou te falar, tá? A coisa ainda piora, porque eu vejo que é impossível, no longo prazo, o Tesouro Selic render inflação mais 0,5% ao mês, que isso aqui é inflação mais 6% ao ano, que é um baita retorno. E por que eu acho que a coisa piora? Vamos lá, eu te mostrei aqui que a taxa Selic, ela chegou em 14,25% ao ano em 2015, tá? Tava alta pra caramba, parecida com hoje. Agora vamos fazer algumas contas. Vamos pegar o cara que investiu na taxa Selic lá em 2015 e manteve o investimento o tempo inteiro. Tirando o imposto de renda, esse cara aqui viu a carteira dele render 9,39% ao ano.
Por que não foi 14%? A taxa Selic ela caiu ao longo desse período, depois ela voltou a subir, voltou a cair. Então a média líquido de imposto foi 9,39. Ok, fora isso tem pequenos custos para você investir no Tesouro Direto, isso reduz um pouquinho a tua rentabilidade. E a gente tira a inflação acumulada, a gente está falando de um retorno líquido real, ou seja, num aumento de riqueza, de poder de compra, de 3,19% ao ano, bem diferente do que 1% ao mês. E você pode pensar, Ramiro, mas é porque a taxa Selic caiu muito de 2015 em diante. Não, eu posso voltar essa análise lá para, 2004, onde a taxa Selic era muito alta ali no início dos anos 2000, e ainda assim a gente vai ter uma Selic que, olha, foi cerca de inflação, mais 4,5% ao ano, muito longe dos 1% ao mês. E uma forma muito pouco eficiente de você planejar e conquistar a sua liberdade financeira. O Tesouro Selic, ele não é um brilhante investimento de longo prazo. Ele serve para várias coisas, mas não pode ser tua esperança para aposentadoria. Por que, Ramiro? Que lembra que eu falei no início desse vídeo? Esse aqui é o ativo com menor risco da economia. Ele sempre sobe um pouquinho e não existe risco de calote. O governo nunca deu calote na dívida interna e nunca vai dar. Se desse, quebraria tudo. Todos os bancos, todas as empresas, tudo. E aí, sabendo que quanto menos risco, menor o potencial de retorno, você acha que esse aqui vai ser o melhor investimento de todos? Não é, e eu vou te provar aqui que não. Eu vou fazer isso usando a calculadora de independência financeira aqui do Clube do Valor. Vamos supor que você quer viver com uma renda passiva de 20 mil reais por mês a dinheiro de hoje lá na frente. Você investe esperando que a tua carteira vai render, depois de imposto de renda, de inflação, 3,39% ao ano. Então coloca aqui 3,39% ao ano. Você vai precisar de 7 milhões investidos para, rendendo isso acima da inflação, tirar uma renda de 20 mil por mês. Pois ainda piora. Por quê? Vamos supor que você tenha hoje 250 mil investidos. Ah, Ramiro, tenho muito menos. Segundo o link na descrição para acessar essa ferramenta e fazer as suas contas. Poxa, eu tenho muito mais. Segundo o link na descrição para acessar essa ferramenta e fazer as suas contas. E digamos que você faça aportes mensais de R$ 1.500 por mês, investindo a essa taxa de retorno, você demoraria aí 68 anos para chegar lá. Ou seja, você não vai conquistar a liberdade financeira não com essa renda aqui projetada. Você vai ter que se contentar com menos, com uma renda passiva de, R$ 5 mil por mês. Ainda assim vai levar uma Babilônia de tempo, vai levar 32 anos com essas premissas. Isso que depender apenas do Tesouro Selic para a tua aposentadoria é um erro. Poxa, Ramiro, qual é a solução então? A solução é você investir com estratégia, com disciplina, com outros ativos que tenham uma tendência a render mais do que o Tesouro Selic no longo prazo, que tenham um pouco mais de risco, como por exemplo, montando uma carteira diversificada com um pouco de renda variável, um tanto de renda fixa, mas com ativos atrelados à inflação, pós e pré-fixados e por aí vai. Mesmo que você pagasse 1% ao ano para alguém te ajudar a investir dessa forma, isso aqui teria rendido cerca de 5,5% de 2015 para cá, descontado a inflação, descontado todos os custos. Se você montasse uma carteira um pouquinho mais arriscada, isso aqui teria rendido quase 7% ao ano acima da inflação. Descontado imposto de renda, descontado custos. Então vamos fazer uma média desses dois e vamos simular que, buscando aqueles 20 mil por mês, você investe melhor do que o Tesouro Selic. Você vê a sua carteira render 6% ao ano acima dela. Primeira mudança é que seu patrimônio meta ele despenca. Ele sai de 7 milhões para 4 milhões. A segunda mudança é que o prazo para conquistar a liberdade financeira ele reduz bastante também. Você chega lá muito antes. E se você quiser viver com um pouco menos, vamos botar aqui 10 mil reais por mês, você consegue conquistar a liberdade financeira relativamente mais cedo. Por quê? Seu patrimônio meta ele é menor e tua carteira está rendendo mais. Por isso que pensar que minha carteira vai render 1% ao mês com Tesouro Selic é um grande erro que muitos investidores da classe média estão começando a investir melhor, cometem. Eu não quero que você cometa esse erro. E aí você deve estar se perguntando, mas como evitar esse erro? Como investir com tal método, disciplina, etc. Bom, você faz isso ou com conhecimento, ou com um acompanhamento estratégico de alguém que vai te mostrar como investir com uma estratégia alinhada aos seus objetivos, à tua tolerância ao risco, etc. É isso que a gente faz no clube. É isso que nos fez cuidar de hoje mais de 4 bilhões de patrimônio, ser reconhecido como uma das maiores consultorias de investimentos do país e ajudar mais de 4 mil famílias a investir melhor. E você pode conversar conosco de forma gratuita para entender a forma como você está investindo está te levando mais próximo ou está te afastando da liberdade financeira. Se você tiver mais de 100 mil, ali 500
500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões ou mais. A gente vai conseguir um espaço para conversar contigo, eventualmente fazer uma análise da tua carteira, mostrar o que tá bom, o que dá para melhorar e muito mais. Para isso basta você apontar o teu celular para o QR Code que está aqui na tela ou apertar no terceiro link na descrição. Beleza? Deixar o QR Code aqui até o final do vídeo. Porque caso esteja se perguntando, poxa, Mir, mas se eu não cheguei ainda lá nos 250 mil, nos 500 mil ainda, com certeza o melhor caminho para ti é o caminho do conhecimento. Para isso, eu vou deixar o link aqui para a experiência do Dinheiro à Liberdade e aqui mais 2 vídeos complementares a esse. Um grande abraço e até mais.